Olá, alunos do sexto ano, bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza, do componente de ensino religioso, e vamos ver como será a nossa aula de hoje? Aula 14, revisão e avaliação. Então agora você pega a sua caneta, pega o seu lápis, o caderno, os apontamentos das aulas anteriores e vamos para a nossa revisão. Então, alunos, bem-vindos à nossa aula. Vamos revisar aqueles pontos mais importantes, mais marcantes, aqueles pontos que foram mais evidentes nas nossas aulas ao longo dessa unidade 2. É importante que a gente preste bem atenção, que façamos as anotações que achamos pertinentes, que consideramos mais importantes e também que façamos anotações das nossas dúvidas. Vamos lá. Começando a nossa revisão, nós temos o conceito de mito. Nós vimos nas nossas aulas que o mito ele é um elemento importante, ele é um elemento que constitui, dos elementos que constitui toda a prática religiosa. Todas as religiões que conhecemos são mais ou menos aí catalogadas ou identificadas em torno de 6.000 tradições religiosas no mundo todo. E todas essas 6.000 tradições religiosas, a grande maioria delas, possui os seus mitos, né? A sua forma de contar ou de apresentar as suas crenças. Vamos ver o conceito de mitos. Mito é o primeiro recurso de linguagem simbólica utilizado pelos seres humanos para explicar a realidade. O mito ele é um recurso de linguagem, ele é uma forma de falar, ele é uma forma de se comunicar que é usado pelos seres humanos desde os seus primórdios, desde os seus primeiros passos sobre a Terra, para explicar a realidade que o cercava. Os mitos são histórias sobre um passado bem distante, que ao mesmo tempo dão sentido à vida presente, pois explicam como o mundo, os seres humanos e as coisas vieram a ser e são. Os mitos, eles fazem referência a algo que aconteceu há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás. É uma forma que aquele grupo de pessoas, por meio da sua civilização, por meio da sua fé, por meio da sua crença, tem a forma que aquele povo tem de explicar algo que aconteceu há milhares de anos, de dar sentido à própria história, à própria vida, o porquê que eles são daquele jeito, não são de outro jeito. É uma forma de explicar. Continuando, os mitos se relacionam com a vida social, os rituais, a história e o modo de viver e pensar de cada sociedade. E por isso expressam maneiras diferentes de ver a vida, a morte, o mundo, os seres, o tempo, o espaço. Os mitos eles têm uma relação profunda com a vida social do grupo a qual eles pertencem, do grupo que o elaborou, que o criou, que reconhece aquele mito como parte da sua própria história. Por isso é que os mitos eles vão falar como aquele povo, como aquela religião vê a vida, a morte, o mundo, os seres, o tempo, o espaço, a sua própria jornada sobre a Terra. Os mitos são formados a partir de elementos culturais dos povos e das religiões às quais eles pertencem. Então, se o mito ele é, por exemplo, da civilização egípcia, aquele mito ele vai falar do Rio Nilo, vai falar dos desertos egípcios, vai falar dos faraós. Então, o mito ele é elaborado a partir da própria vivência de um povo e de sua religião. Vocês estão percebendo que a minha explicação está falando muito de civilização e de religião, porque como os mitos eles são elementos religiosos muito antigos,
No mundo antigo, cada civilização tinha sua própria religião. Cada civilização tinha sua própria crença, seus próprios deuses. Então, ao falar de uma religião, como a gente estuda em história antiga, né, você olha, vai estudar, por exemplo, a religião egípcia, um dos elementos principais da civilização egípcia, que você tem que estudar no passado, é a religião egípcia. Então, cada civilização tinha a sua religião. E a religião ela estava a serviço da civilização, a serviço do Estado, a serviço do rei, do imperador, a serviço das suas lideranças, para manter a coesão daquele povo. E é nessa relação que aquele povo, com a sua religião, com a sua cultura, vai elaborar os seus mitos. Né? Vamos falar se é um povo que é um povo que habita as montanhas ou que frequentemente está ali sobre as montanhas, vai falar de mitos relacionados às montanhas, de deuses que habitam o topo das montanhas. Se é um povo muito ligado ao mar, vai falar de deuses e de histórias, de mitos relacionados ao mar. Como o mito ocorre? Vamos ver. Toda vez que um mito é contado, ele pode ser recriado por quem o conta. As experiências vividas, os acontecimentos considerados importantes no momento da narração, podem influenciar o narrador, alterando a história. Por essa razão, os mitos são sempre modificados. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem conta o mito já eras, décadas, séculos depois do que aconteceu, do fato que deu origem ao mito, vai sempre falar a partir do seu ponto de vista, vai ser influenciado pelo meio em que vive, se o povo está vivendo alguma guerra, se o povo está passando fome, se o povo está enfrentando alguma catástrofe climática, se o povo está mudando, migrando de um lugar para o outro, se aquele povo antes era de cultura oral, depois passa a ser de cultura escrita. Todos esses elementos vão influenciar à medida em que o mito for sendo recontado. Por isso é que às vezes nós encontramos diferenças nas narrativas do mesmo mito. Às vezes o mito ele é contado, pode aparecer contado de um jeito, pode aparecer contado de outro. Vamos ver agora aqui, olha aqui do meu lado, os tipos de mito. Os mitos são tão variados, então nós costumamos dividir os mitos em alguns grupos para que nós possamos estudá-los melhor e aprender melhor com eles. Primeiro exemplo que nós temos são os mitos históricos. Aliás, os mitos heróicos, os mitos heróicos. Como o nome sugere, são os mitos que falam dos heróis dos povos antigos, dos grandes personagens, daqueles seres humanos que fizeram grandes feitos por uma civilização e por sua religião. Algumas culturas, como os gregos, vão chamar esses heróis de semideuses. Fizeram coisas tão grandes, fizeram proezas tão notáveis que aquele povo acreditava que não era só um homem, era um ser humano com sangue divino, era um ser humano com uma centelha da divindade, era um semideus, era filho de um deus. Os mitos heróicos, os mitos podem descrever determinada cultura, arte ou fenômeno da natureza. Chamamos de mito heróico quando o personagem principal é um herói, É alguém que, como eu falei, fez coisas grandes, deu visibilidade, contribuiu para a vida do povo, daquela cultura, daquela religião. Como exemplo desses mitos, nós temos os mitos gregos, Hércules, os heróis gregos, Hércules, Perseu, Teseu, que foram personagens da mitologia grega, da antiga religião grega, que tiveram grandes feitos e foram imortalizados aí pelos mitos. Os gregos acreditavam que ele era o filho dos deuses com seres humanos. Vamos ver o próximo tipo de mito? Os mitos de origem e de criação. Aí também, como o nome sugere,
é a visão que as antigas religiões, é a visão que os antigos povos tinham da criação do mundo, da origem do mundo, do universo, do ser humano, do bem, do mal. São os mitos que contam a origem daquela realidade que aquele povo vivia. São os mitos que tratam da origem do mundo e da vida, como na história do povo na história do povo acerca da criação e da humanidade. Né? Aí nós temos a criação do mundo segundo os povos nórdicos, né? Os vikings, a criação do mundo segundo os gregos, segundo os egípcios. Né? Aí cada religião antiga, cada povo antigo vai dar a sua versão de como o mundo foi criado, de como o ser humano foi criado. Né? São mitos muito interessantes. E vamos lá para o próximo. Os mitos de fim do mundo e de morte. Não se assustem com o nome, viu? Não se assustem com esse nome. Mas é a visão que as religiões antigas, que os povos antigos tinham de como o mundo iria acabar. Essa é uma crença comum nas religiões. Por exemplo, o cristianismo tem uma crença acerca do fim do mundo, né? O que é trazida na Bíblia, sobretudo no livro do Apocalipse, né? O julgamento, o retorno de Jesus, o julgamento das pessoas, né? A aniquilação do mal. Né? Então, essas religiões, elas também têm essa visão. São mitos gerados por diferentes culturas que pensaram o fim do mundo ou da humanidade. Grande parte dos mitos de fim do mundo sugere um recomeço ou uma continuidade da vida após a morte. Olha só que interessante, apesar do nome que pode assustar a gente, o nome desse grupo de mitos, mas eles trazem consigo o quê? A continuidade da vida. Né? O mundo vai terminar, mas ao mesmo tempo a vida, a existência, ela vai continuar de uma outra maneira, de uma outra forma. Vamos voltar aqui, por exemplo, do cristianismo e acreditar que, mesmo depois do retorno de Jesus vencer todo o mal, de Jesus julgar as pessoas, quem é bom, quem é mal, mas a vida vai continuar lá no reino de Deus. A mesma coisa nas religiões antigas, né? A vida, após o fim do mundo, a vida ela vai continuar de uma outra forma, né? E cada cultura vai falar de como ela acredita nessa continuação da vida. Interessante, né? Outro tempo passou aí nos cinemas, o filme que contava como seria o fim do mundo para os antigos vikings, né? Que eles chamam do Ragnarok. Era o fim dos deuses dos povos do norte da Europa. Né? O filme passeava um pouco por esse enredo, né? Para contar, segundo a mitologia dos vikings do norte da Europa, como o mundo iria acabar na visão deles e como iria haver uma nova vida, uma nova criação, uma nova experiência de vida, tanto dos deuses como dos seres humanos. Interessante, não há uma aniquilação total, mas sempre há a esperança de um renascimento. Né? Aliás, por isso que a religião ela fala de esperança, né? Apesar da dificuldade, há um renascimento ou uma ressurreição da vida. Temos ainda mais um tipo de mito, né? São os mitos de divindades que cuidam do universo, né? Os deuses, né? As divindades são os deuses que cuidam do universo. Isso é muito comum, exemplo que traz a nossa cartela, na religião hindu, no hinduísmo, onde existe a Trimurti, que é a trindade dos deuses que controlam as forças universais segundo o hinduísmo. Né? São os três principais deuses desta religião: Brahma, o criador, Vishnu, o sustentador, e Shiva, o destruidor. O hinduísmo acredita que a criação ela acontece, ela é mantida por um período, depois ela é renovada, ela é destruída e renovada. Né? Para o hinduísmo, o tempo ele é cíclico, a existência ela é cíclica.
feita de ciclos de criação, conservação e destruição. Criação, conservação e destruição. E quem é responsável por manter este ciclo? São esses três deuses, essa trindade, essa trimurti. Vamos ver agora um outro tema muito importante na nossa revisão e para a nossa avaliação. É o conceito de religião. Vamos ver de onde vem esta palavra, religião, tão usada por todos nós. A palavra religião viria do verbo latino, isso é importantíssimo. Anote isso aí no seu caderno. A palavra religião viria do verbo latino, religare, que quer dizer o quê? Ligar de novo, estabelecer novo laço. Quando a gente está com o nosso celular e de repente ele trava, o que a gente faz? A gente reinicia, religa, Porque antigamente a gente dizia, menina, a nossa mãe dizia para a gente, liga a televisão aí, a gente ia lá, apertava no botão e ligava a televisão. Então a religião é isso, é religar. Ou também numa linguagem atual nossa é reconectar. A religião, ela é esse sinal de Wi-Fi que nos conecta a este tudo, a este grande ser universal que nós chamamos de Deus nas diversas tradições religiosas. Assim, a religião seria a atitude de piedade e de devoção que religa os homens a Deus. É a religião isso que vai unir novamente os homens e Deus. Por isso que ela conta com alguns elementos importantes. O culto, o local de culto, a igreja, o templo, o terreiro, pessoas religiosas que nos ajudam neste processo, os xamãs, os pajés, os padres, os pastores, os profetas. Então, por isso que a religião ela tem essa função, ela nos religa a Deus. Continuando, a religião busca explicar a existência humana sob dois aspectos. O concreto, material, que pode ser conhecido por meio dos sentidos, e o subjetivo, simbólico, que ultrapassa a natureza física das coisas. Olha que bacana. A religião ela tem o material e o subjetivo, tem o concreto e o subjetivo, o material e o espiritual. Esses elementos que a religião usa para nos reconectar com Deus. A outra parte dessa nossa revisão são os símbolos, o uso dos símbolos na vida cotidiana e na dimensão religiosa. Vivemos em um mundo repleto de símbolos, ou seja, de representações que indicam algo além de si mesmas. Símbolo é algo que nos fala além daquilo que a gente vê. A cruz, ela é um símbolo que fala algo além daquilo que a gente vê. Duas hastes de madeira cruzadas. A cruz nos fala de Cristo, da ressurreição, do perdão, da misericórdia. Então, símbolo fala mais do que aquilo que ele nos mostra. Os símbolos religiosos podem ser imagens, objetos, gestos ou palavras que expressam a fé dos seguidores de uma religião e a maneira como se relacionam com os que consideram sagrados. Então vamos ver essa relação entre o símbolo e a religião. Vamos lá? Os símbolos, as religiões têm muitos símbolos e por meio deles é possível perceber como a linguagem verbal e não verbal estão interligadas. Eu acabei de falar do exemplo da cruz. A gente vê a cruz ali, fala o termo, olha, uma cruz. E logo, de forma não verbal, por trás da cruz tem todo esse sentido do cristianismo, todo esse ensinamento do cristianismo, essa vivência. A mesma coisa os símbolos que nós estamos vendo aí na cartela. Os símbolos das outras religiões. Cada símbolo carrega consigo de forma não verbal o ensinamento, a teologia de cada religião, que só realmente quem pratica aquela religião vai entender. A linguagem religiosa imprime sentido ao que é invisível, de maneira que ele passe a fazer parte do nosso cotidiano
por meio dos símbolos que representam. Um grupo religioso reconhece ou cria símbolos de acordo com os laços afetivos que o sagrado, de laços afetivos com o sagrado e entre os próprios fiéis. Olha o poder do símbolo, né? Ele une, ele cria laços entre as pessoas e a sua religião e entre as pessoas que professam a mesma religião. Seguindo, a religião, elemento que nos religa com Deus, é o ambiente onde mitos e símbolos estão profundamente conectados. Os mitos ajudam a compor a religião e, por isso, estão repletos de símbolos que, por sua vez, transmitem ideias e ensinamentos importantes da religião. Mitos e símbolos estão conectados no mundo religioso, não tem como separá-los. Em muitos casos, os símbolos são feitos a partir dos mitos religiosos, para melhor expressar o ensinamento da religião. É importante destacar que na religião o símbolo sempre representa uma realidade imaterial, uma parte da fé daquela religião. O símbolo sempre vai manifestar isso, sempre vai falar disso. Tá certo? Talvez o maior desafio da religião seja este: expressar com recursos humanos e materiais algo que é maior que o próprio ser humano. Por mais que os sistemas e tradições religiosas elaborem e adaptem os mais complexos e variados símbolos e mitos, a religião nunca conseguirá dizer o que é e como é Deus. Por mais elaborado que sejam os nossos mitos, os nossos símbolos, as religiões em si, nós nunca seremos capazes de descrever a Deus, né? De tão grande que é esse mistério para as pessoas religiosas. Por isso, a religião é uma realidade essencialmente simbólica e mitológica. Essa frase é muito importante. A religião é uma realidade essencialmente simbólica e mitológica. E ela mesma pode ser considerada símbolo da fé e das crenças de um grupo de pessoas. Olha só, a religião, ela pode ser considerada símbolo da fé e das crenças de um grupo de pessoas. A religião simboliza a fé. Que fé eu tenho? Por exemplo, a fé nos 3 deuses hinduístas, a fé nos orixás. Isso tudo vai ser simbolizado pela religião que eu pratico. E a última frase que nós temos aí na nossa cartela também resume bastante coisa, a gente precisa ter ela também bem guardada. Sem símbolos e sem mitos, não haveria religião. Olha que importante. Sem os símbolos, sem os mitos, não teria religião. Como a religião iria ensinar a sua doutrina, iria falar de si, dos seus deuses, dos seus valores, sem símbolos e sem mitos? Por isso que no início da revisão eu falei, os mitos são essencial na religião, são algo que componentes importantes do sistema religioso, da tradição religiosa. Queridos alunos, nós vamos concluindo por aqui, e já aguardamos as questões, as possíveis dúvidas de vocês, para sanar essas dúvidas. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês.